Você é um estudioso do direito, no sentido da teoria do direito, ou isso ficou um pouquinho mais lá para a faculdade e depois você acabou indo mais para a coisa das áreas, das leis e, né, o direito em si como ciência ficou um pouquinho esquecido? Como é que é a sua relação com a sua área mesmo de formação? Assim? Legal, interessante. O direito, assim, ele é lindo, cara. Ele é lindo de verdade, né? Ele é bonito. Quando você entra na filosofia do direito e entende a estrutura do direito, ele é muito bonito, né? Isso, de fato, ele é muito aflorado na faculdade. Quando você entra na prática, e principalmente na prática de volume, né? Então, por exemplo, as áreas que eu trabalho têm uma demanda muito grande. Você não consegue ter tanto tempo para focar muito no estudo do direito em geral. Então você acaba indo sim para uma parte filosófica, só que mais ligada ao seu dia a dia, né? Então não na ideia do direito como um todo, mas sim na minha área. Então na minha área algumas coisas eu vejo, né, princípios. Por exemplo, a questão do LOAS, o exemplo que demos, né? Por que um juiz ele ultrapassa a lei? Se a lei fala que esse é o critério, ele deveria cumprir a lei, né? Porque a lei ela tem um sentido de ser lei. Antes de ser lei, ela era uma necessidade. Né? Pega, por exemplo, o casamento homoafetivo, né? Ele se tornou uma necessidade porque está acontecendo, que se dane o que o Estado está achando, se pode ou não pode. Eu vou viver com a minha pessoa aqui e acabou, né? Com o meu companheiro, minha companheira, enfim. Então é assim que surge o direito. Então quando o juiz vai decidir, um princípio ele tem muito mais força do que uma norma, uma lei. Então o juiz ele vai nas ideias dos princípios, então ele busca os princípios para fundamentar, por exemplo, e isso é muito legal, porque você enquanto advogado, você precisa convencer o juiz. Então o que eu vou mostrar para o juiz muitas vezes, essa lei aqui ela está sendo injusta, ela criou um critério objetivo, por exemplo, no caso do LOAS, né? E esse critério objetivo ele não atinge ele não é justo com esse cidadão que está numa situação muitas vezes até pior do que aquele que está dentro do critério objetivo. Então isso para argumentar é muito importante, porque você traz o princípio da norma. E você precisa estudar isso para você desenvolver esses raciocínios, né? Legal que você traz uma relação entre o que é legal e o que é legítimo. Exato. Então, nem tudo aquilo que, assim, o que você disse agora, que é a minha interpretação, é o seguinte: tudo aquilo que é legal necessariamente deveria ser legítimo. Deveria haver uma legitimidade para que isso virasse lei. Mas a minha questão, como um cidadão comum, é a seguinte: isso é real mesmo? Ou existem muitas leis que são meio que canetadas assim, que você não consegue encontrar uma legitimidade na sociedade, uma necessidade, uma demanda para que de fato aquilo seja lei? Mas tem muita, né? Aliás, E por que isso acontece, enfim? Interesses, né? Interesses espúrios, com certeza. Porque você para ver, assim, tem muitas leis que são feitas, de fato, para... Você tem as leis principais, né? Então, você vai ter... Por exemplo, vamos falar de banco, por exemplo, né? Você pega o nosso Código Civil, a própria CLT tem uma parte, por exemplo, que vai falar só do direito do bancário ali, né? Então, banco, será que tem força no nosso país? Né? Só tem força, né? Então... tem um controle muito forte sobre as instituições públicas. Então, são esses interesses, é o lobby, né, que faz, de fato, muitas leis surgirem por interesses particulares. Então, isso tem o tempo todo. E aí acontece, por exemplo, aí alguns buscam o judiciário para declarar inconstitucionalidade e dizer, essa lei não deve ser aplicada, porque ela não está correta. Então, tem isso no dia a dia, né? Isso é, de fato, muito comum. Então, muitas legislações feitas, como você disse, na canetada, né, por interesses individuais, e acabam algumas sendo modificadas, né, e outras o próprio poder judiciário as anula, e algumas vigoram aí, a gente tem vários absurdos, né, infelizmente. E aí, gostando da conversa? Aproveita e curta o vídeo. E se inscreva no canal.